Em vigor, hoje, está o teto de gastos. Como eu descrevi para vocês, é uma norma constitucional que determina, na prática, que o Brasil só pode gastar rubrica a rubrica ou no conjunto do orçamento o que gastou ano passado, mais a inflação, que é de 5%. Como determinadas despesas obrigatórias evoluem por si, por exemplo, a aposentadoria, só tem uma dinâmica, isso está indo tudo para comprimir o investimento. Então, você tem juro, é livre disso, que é a maior despesa. Só para vocês terem uma ideia, e assim, sendo um assunto dramaticamente popular, a grande mídia subtrai do povo, e parece assunto de economista. Então, sabe o que é? É assim, 1% da Selic, que é a taxa de juros básica que o Banco Central brasileiro cobra, 1% custa 60 bilhões de reais aos cofres do Tesouro Nacional, de onde sai 1 centavo ou 1 bilhão para a segurança. Então, neste momento, o Brasil está absolutamente proibido de expandir qualquer despesa, e nenhuma, qualquer e todas, simples assim. Então, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, e o Lula não propôs. Agora tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal pretende revogar esta aberração que é o teto de gastos. Portanto, tem a minha simpatia, nós estamos trabalhando para ajudar. Mas o arcabouço fiscal é rendido à mesma premissa. Deixa eu tentar explicar para vocês. Qualquer pessoa sabe que orçamento, seja ele doméstico, seja ele empresarial, seja ele de um país ou de uma nação ou de uma coisa, deve buscar o equilíbrio. Você não pode trabalhar gastando mais do que ganha. Embora para o setor público isso seja calculado de forma diferente, vale o valor do equilíbrio. Então, a busca pelo equilíbrio é o valor retórico que eles advogam, para todos nós ficarmos a favor disso daí. No Brasil é mentira. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem na literatura, certo? O teto de gastos, nem na literatura, nem na vida real de nenhum país do mundo. Então, o que não for jabuticaba e só tiver no Brasil, desconfie que é alguma aberração. Pois bem, essa daí é uma atrás dela. Mas e o equilíbrio? Ora, os americanos têm uma lei anual, portanto, não é norma constitucional, é lei ordinária. A diferença prática é que uma maioria conjuntural resolve o problema e não engessa a nação por 20 anos. Nascem 2 milhões de bebês em números redondos no Brasil por ano. Como é que eu posso dizer que por 20 anos a atenção materna e infantil não vai expandir? Estou falando de 40 milhões de bebês que vão nascer na circunstância desse teto de gasto. É uma coisa absolutamente famigerada, que foi aprovada por mais de 3/5 do Congresso Nacional, votado por nós. Eu estava falando isso, vocês pensam que é teoria. Como é que pode nós votarmos e eles lá fazerem 3/5 a favor de uma norma que acaba conosco? Impunemente, porque todos se reelegeram. Por quê? Porque o que sobra de investimento no Brasil, professor, esse ano, 24 bilhões de reais. De 1 trilhão e 800 bi, sobrou 24 bilhões de reais. O Bolsonaro, quer dizer, o Lula, entregou 19 bilhões para o Centrão. Porque o Bolsonaro tinha entregue 24 no ano passado. E o que é que o Centrão está fazendo? Segurança pública? Saúde pública? O Centrão está assim, ó. Pesquisem se eu estou exagerando, por favor, vamos dar utilidade a esse nosso encontro, pesquisem. Eu não estou mais com vontade de disputar eleição nenhuma, sou um acadêmico, pedindo para as pessoas pensarem e dando elementos objetivos para a pessoa procurar no Google. Então é o seguinte, o prefeito de Pindoretama está precisando de médico. Ele não consegue médico. Mas se ele quiser, um deputado federal garante para ele uma patrulha moto-mecanizada, 5 trator, 3 para mecânica e não sei o quê, comprada centralmente pela Codevasf. E eu fui olhar o preço e escandalosamente superfaturado. Mas não é superfaturado 10%, não, é 40%, 50%, 70%, 120%. Está acontecendo agora aqui no Ceará. E no Brasil como um todo. Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba. Eu peguei uma emenda da Codevasf financiando essa mesma arrumação no Amapá, que, como vocês sabem, fica na beira do Rio São Francisco. Vocês não vão rir, não? O Amapá, o Macapá, coisa... Por quê? Porque o Alcolumbre, que é o chefe lá e tal, tem força. E olha aqui, o que faz o Alcolumbre se não fizer igual aos outros vão com o mau mandato dele. Isso está igual. Isso vai apodrecer a República.
Isso não permite nenhuma equidade na disputa eleitoral. Então, vamos lá, o que é o arcabouço fiscal? Conserva essa mesma coisa, só que em vez de fazer, assim, eu estava dizendo, os americanos têm uma lei ordinária que determina, ano a ano, o equilíbrio das contas. E o que é que quer dizer? 100% das despesas. Porque todo juro que eu pagar, que sai do mesmo bolso, e que não abater principal, é gasto corrente. Igual gasolina para o carro da polícia, na segurança, bala para coisa, viatura para a polícia. Igual, mesma categoria contábil. Pois bem, lá nos Estados Unidos, então, eles obrigam o equilíbrio, todas as despesas, juro, inclusive, dentro. Chega agora, como aconteceu, pesquise no Google para vocês verem. Chega agora, 3 meses atrás, 2 meses atrás, deu-se um impasse nos Estados Unidos, desequilibrou. Para tudo. O Congresso Nacional para, o Executivo para e entra numa dinâmica de aumentar a receita, ou diminuir a despesa, ou de cortar juros, ou de dar calote, os diabo for. Eles nunca deram, mas obrigam-se ao equilíbrio. Aqui no Brasil, a despesa principal, 52% do orçamento, que é juro e rolagem de dívida, não está no alcance nem do teto de gastos e nem do arcabouço fiscal. Por que o arcabouço fiscal é defensável? Porque é aquela história, meter um bode fedorento na sala, que é o teto de gastos, e o arcabouço fiscal tira o bode fedorento. A casa está imunda, infiltração de água, mas a gente passa a achar muito boa a casa imunda e cheia, porque tiraram o bode. Vocês conhecem esse ditado. Pois é só isso, o arcabouço fiscal é tirar o bode da sala. O que é que muda na prática? Muda assim, se e somente se o governo aumentar a receita, no teto de gastos, todo aumento de receita iria, porque eles controlavam a despesa. Era o ano passado, mais 5%. Agora não, no arcabouço. Se aumentar a receita, e somente se aumentar a receita, o governo pode aumentar 75% a despesa. 75% do aumento. Então vamos lá. Esse ano nós vamos ter um déficit primário, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta antes dos juros, nós vamos ter um buraco de 110, 120 bilhões de reais. Então, se tivesse o arcabouço fiscal em vigor esse ano, não entraria um centavo novo para nada e para tudo. Portanto, segurança pública, educação, saúde, seja o que diabo for. Nada. Então, para funcionar, o governo tem que aumentar a receita acima da linha d'água dos 110 bilhões. Isso ainda está dependendo, a Câmara já aprovou, depende do Senado aprovar. O Senado está querendo diminuir um pouco, porque do jeito que está, o ano que vem, o governo Lula entra cortando 40 bilhões de reais do precário gasto que está fazendo esse ano. Percebe? Porque ninguém tem coragem de mudar nada, de propor nada. Tá bom, não vou dizer que é difícil, que é fácil. Mas você fazer acordo e eleger o Lira de novo e depois ficar reclamando, aceita a autonomia do Banco Central, que 1% da Selic é 60 bilhões de reais. Sabe quanto é a Selic hoje? 13,75%. Faz a conta aí, 13,75 vezes 60. Faz aí, Gisele. 13,75 vezes 60. Olha aqui. Isso dá 1 trilhão de reais de juro. 1 trilhão de reais de juro. E é o mesmo dinheiro de onde sai dinheiro para professor, para policial, para educação, para saúde, para tapar buraco de estrada, seja o que diabo for. Não, aí ele está fazendo uma lembrança boa. Faz, desde 2008, 15 anos, que a taxa de juros nos Estados Unidos é negativa, abaixo da inflação. Hoje a inflação nos Estados Unidos é 8%, a taxa de juros lá é 3%. Na zona do euro, a inflação é 8%, eles aumentaram agora a taxa de juros para 4%. No Brasil, a inflação é menor do que nos Estados Unidos e na Europa, sim, que a taxa de juros é 13,75%. Sendo um debate absolutamente popular, vocês não veem isso tratado na Globo, nem na Record, nem na coisa. Por quê? Porque é tudo sócio da mesma falcatrua. E esse é o Buziles. E assim, a gente elege para mudar e repete a mesma coisa.